E aí pessoal, tudo bem? Fábio Viegas aqui, neurocirurgião. Fala galera do canal da Plexus, Jefferson Langossi aqui da Fisioterapia. Então, vocês já ouviram falar naquela história de que cirurgia na coluna lombar, para hernia de disco, coisas assim, pode deixar o paciente na cadeira de rodas? Vamos desmistificar isso nesse vídeo agora. Muitas vezes, no consultório, apesar de eu ser especialista em nervos periféricos e plexo braquial, mas eu sou neurocirurgião, então vem pacientes também para atender ver questões de doenças da cabeça, da coluna. E aqueles que têm problemas de coluna e às vezes tem indicação de cirurgia, seja por outro colega que viu, às vezes vem para tirar dúvidas ou mesmo vem consultar comigo, solicitando a minha opinião e querendo fazer a cirurgia, querendo fazer algum procedimento, independente do que for comigo, fica sempre aquela dúvida assim, Arthur, mas se eu operar, não existe risco de ficar na cadeira de rodas? Essa é uma coisa, porque uma lenda que já ouviu falar lá de alguém que conhece outro e que ficou na cadeira de rodas depois de uma cirurgia. Então, seguinte, claro, toda cirurgia ela tem seus riscos. A cirurgia na coluna lombar, que é o tema da gente está falando hoje aqui, porque a hernia de disco lombar ela é bem comum, felizmente nem todas as hérnias são cirúrgicas, mas quando você tem uma hérnia de disco que faz uma compressão de raiz, aí ela causa dor ou pode causar déficit. E durante a cirurgia, existe, claro, um risco que hoje é mínimo, afinal a gente tem microscópio, tem monitorização, tem várias situações aí que podem ajudar nas cirurgias e acabar diminuindo bastante os riscos, mas pode sim acabar causando uma lesão de raiz. E dependendo da raiz que for lesada, o paciente pode ter um certo déficit na perna ali, certo? Mas assim, que seria o déficit aí, que infelizmente não é comum, até é bem raro acontecer? O pé caído. A gente já falou em outros vídeos aqui, falando do pé caído, realmente da lesão do fibular, do nervo ciático. Nós temos que lembrar que o nervo ciático ele é formado de estruturas, de raízes que vêm do plexo lombosacro, tá? Que por sua vez vem lá da coluna lombar. As raízes que formam o plexo lombosacro dali vão formar ramos que vão formar o nervo ciático. Principalmente as raízes L4 e L5 ali, que são as que podem causar maior déficit, elas quando acabam sendo lesadas, podem deixar realmente o pé caído e dificultar a marcha. Mas o que pode lesar a raiz? Às vezes a hérnia é muito grande, acaba comprimindo a raiz por um determinado tempo até além do que deveria e acaba isquemiando, como se fosse um AVC, por exemplo, naquela raiz, que tem a função de lá, através do nervo fibular, fazer esse movimento de dorsiflexão, levantar o pé para cima e também de eversão para o lado. Quando acontece esse tipo de problema, aí a gente obviamente identifica logo de cara, manda para a fisioterapia e aí lá o Jefferson vai tentar com a reabilitação fazer com que haja recuperação, porque aquela isquemia às vezes pode ter sido parcial, então não precisa ser necessariamente uma lesão total da raiz. Quando ocorre a lesão total, aí já fica mais difícil. Tá? Aí temos que lembrar também que quando a identificação, se a gente pega naquele diagnóstico precoce, tá? Então procurar um especialista quando você vê esse tipo, ou sentiu alguma coisa, esse tipo de problema, depois, às vezes pode acontecer, às vezes depois de alguns dias, ficar com um pé caído, ou até mesmo antes, tem casos de pacientes que têm hernia de disco que eles não sentem dor na coluna, mas no entanto o primeiro sintoma é ficar com o pé caído. É raro acontecer, mas pode. E aí, identificando, já procurar um especialista para a gente mande para a reabilitação o mais precoce possível. Bom, isso aí, Fábio. Então, a fisioterapia ela entra imediatamente nesse processo. Por mais que aconteça uma lesão na raiz lá em cima, na região lombar, que possa vir a comprometer a dorsiflexão, que a responsabilidade é do nervo fibular, e aí
e a inversão também, a fisioterapia vai estimular todas as outras musculaturas para que a marcha melhore nesse primeiro momento, esperando então para que eu comece a apresentar também alguns movimentos ativos do nervo fibular. Se eu não conseguir em determinado período uma evolução satisfatória, aí sim nós precisamos de algum quadro de intervenção para que eu consiga ter uma marcha melhorada nesse processo aí. Mas o que é importante é vocês entenderem nesse processo de cirurgia de coluna, como tudo funciona. A fisioterapia vai trabalhar inicialmente sempre mobilidade igual a lombar, vai trabalhar esse fortalecimento tanto da região anterior do quadril, posterior do quadril, vai trabalhar alongamento das estruturas. Automaticamente, se um determinado músculo, um determinado movimento não vir a recuperar totalmente pós-cirurgia, em discussão direta da equipe multiprofissional, a gente já consegue ter um direcionamento de tratamento nesse processo todo. Não é isso, Fábio? É isso mesmo. Tá? E também com a questão da retração também, né, Jefferson? É importante que desde o início, né? Que vai evitar. Isso aí. Pessoal, isso é muito importante, porque assim, a retração do tendão aqui de baixo, atrás da perna aqui, que faz com que o pé fique muito tempo para baixo, né? Faça então a plantiflexão por não ter o movimento ativo de levantar o pé, então faz com que o tendão tenha uma tendência a ter uma retração muito rápida. Então a gente tem que trabalhar esse processo de alongamento do tendão, e se precisar utilizar órtex, nesse processo a gente vai indicar para utilizar, claro, pensando já no tratamento ativo desse paciente, não é mesmo, Fábio? É isso mesmo. Então, assim, a gente falou dessa situação, né, que realmente é uma coisa que pode acontecer. Eu falei, é raro, tá, mas pode acontecer do paciente ficar com o pé caído, né, após ali uma hérnia lombar ou uma cirurgia de hérnia lombar. E não ficar de cadeira de rodas, não vou andar, tá? Isso aí, a gente está falando em coluna lombar, tá? Nós estamos falando em coluna torácica, nem cervical. Mas em relação à coluna lombar, não tem isso de paciente ficar de cadeira de rodas por causa disso. Falei, o que pode acontecer quando acontece esse tipo de situação que é bem rara é o pé caído, mas que tem como a gente reverter, tá? Seja, né, só com a fisioterapia ou com o combo ali, fisioterapia mais cirurgia, nos casos que tem indicação. Certo? Espero que a gente consiga aí tirar essa, né, ideia de vocês da cabeça, de que quem tem medo, né? Claro, falei, riscos existem, mas hoje é bem difícil de acontecer por toda a estrutura que nós temos para fazer uma cirurgia de hernia de disco lombar, certo? Até hoje tem um tratamento endoscópico também, talvez a gente até fale de repente um vídeo aí, né, se for da vontade, que o foco aqui nosso é falar de nervos periféricos e plexo braquial, mas se houver interesse a gente falar um pouquinho da endoscopia da coluna, que é uma coisa nova aí, né, que acaba realmente minimizando, né, esses riscos ainda mais. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e o mais importante, deixe os seus comentários, perguntem, a gente vai responder o mais rápido possível vocês, tá certo? Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima.